você cresceu ouvindo sobre coelhinhos e ovos de chocolate, talvez você nunca tenha parado para pensar no que realmente significa a Páscoa. E hoje eu queria que a gente caminhasse junto nesse sentido e conversasse sobre qual que é o real sentido da Páscoa, de onde que ela veio e por que que ela é um dos eventos mais importantes de toda a fé cristã. E antes de entrar no assunto, já se inscreve no canal, já deixa um like aí, dá uma moral. Eu sempre esqueço de falar, então já vou falar agora no começo. E se a gente vai falar sobre como que a Páscoa começou, aonde ela começou, a gente precisa falar da primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito, na época que o povo de Israel estava escravo lá por mais de 400 anos. Deus levanta Moisés para libertar o povo e depois Deus começa a mandar as pragas para o Egito. E a última praga é a pior. Ele manda um anjo para matar os filhos primogênitos das pessoas, mas também os primogênitos de todos os animais e tal. Todos os primogênitos iam morrer. Só que Deus dá uma instrução para o povo, tá lá em Êxodo 12:13. Diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A instrução era: mata um cordeiro, passa o sangue dele na porta. Quando o anjo da morte vê esse sangue, ele vai perceber que ele é uma casa que ele não tem que entrar e ele vai adiante. Então naquela casa o primogênito não vai morrer por causa do sangue do cordeiro na porta. Aquele cordeiro, ele estava substituindo o primogênito que deveria morrer aquela noite. E aquele sangue simbolizava a proteção. Então essa foi a primeira festa da Páscoa. Você vê que não tem nenhum chocolate, mas ela foi um ato de salvação, quando Deus libertou o povo do juízo e também de um tempo de escravidão. Então a primeira Páscoa tem a ver com libertação, tem a ver com esperança, tem a ver com salvação. E aí, passando séculos, muitos anos, os judeus ainda celebravam a Páscoa, só que dessa vez, em vez do cordeiro morrer e passar o sangue na porta, dessa vez o cordeiro estava morrendo na cruz. E o cordeiro era Jesus, obviamente. A Bíblia fala em João 29, né? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista chama Jesus de cordeiro de Deus. Olha que da hora isso. No Antigo Testamento, o cordeiro morre para que o primogênito vivesse. E aí no Novo Testamento, o primogênito morre para que eu e você pudéssemos viver. Muito louco, né? O cordeiro que morria, ele tinha que ser um cordeiro sem defeito. E Jesus era esse cordeiro sem defeito. Ele vive uma vida perfeita, depois ele entra em Jerusalém, ele é espancado, ele é maltratado, e depois ele é assassinado, e ele morre exatamente durante a celebração da Páscoa. Enquanto os sacerdotes, eles sacrificavam os cordeiros no templo, o verdadeiro cordeiro de Deus estava sendo sacrificado numa cruz. E assim como antigamente o cordeiro morria no lugar do primogênito, Jesus morreu no nosso lugar. E como o sangue na porta representava a proteção, o sangue de Jesus na cruz simboliza para nós também a proteção. A cruz é a nova porta marcada com sangue, então se nós estamos debaixo da cruz, se estamos vivendo uma vida na cruz, nós estamos também protegidos por Deus, estamos livres, né? Estou te dando todo esse contexto da Páscoa. Por que a Páscoa é tão importante para nós? Porque a Páscoa, ela é o coração do Evangelho. Se não tem Páscoa, não tem Evangelho. Se Jesus não ressuscitou, não existe mensagem. 1 Coríntios 15:14, o apóstolo Paulo fala, né? Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada, a nossa fé é uma mentira. Então a Páscoa nos lembra de que tudo que nós fazemos aqui, a nossa vida, que Jesus não era só um homem legal com uma mensagem bonita. Jesus, ele era de fato Filho de Deus e ele ressuscitou. E a Páscoa para nós é um lembrete disso. E é muito importante a gente ter isso bem firmado no nosso coração, porque isso nos lembra de algumas coisas. Primeiro, que a cruz, ela era necessária porque o pecado, ele é muito grave. A cruz é o real preço do nosso pecado, é o preço que Jesus pagou por nós. A gente também tem que lembrar que a cruz, a Páscoa, nos revela o amor de Deus. Romanos 5:8 vai falar que Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. A cruz também garante o nosso perdão, a cruz nos livra da morte, e a cruz também ela inaugura um novo tempo, porque a partir daí a gente não viveria mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então a Páscoa não é só uma festinha legal de chocolate e tal, lógico, eu adoro ovo de Páscoa e eu vou comer muito ovo de Páscoa em nome de Jesus, mas eu preciso te lembrar de que a verdadeira Páscoa tem a ver com salvação, tem a ver com ressurreição, tem a ver com a mensagem de vida eterna que Jesus tem para nós. Por causa disso também nós podemos viver com esperança. E agora você sabe o verdadeiro motivo da Páscoa, por que ela existe, as referências da Páscoa, a primeira Páscoa e também a Páscoa mais pesada de todas, que foi a que Jesus morreu, e a gente precisa se lembrar disso o tempo todo. Não precisa estragar a festa da sua família, não precisa estragar o almoço de domingo, falando, não precisa. Tipo assim, gente, para de comer chocolate, não precisa disso, não precisa estragar. Mas você precisa sempre ter no seu coração a gratidão pelo que Jesus fez, a esperança de uma vida em Jesus, e você precisa contar para as pessoas. Tô fazendo esse vídeo aqui só para você saber, para você poder contar para as pessoas de onde veio a Páscoa, como tudo começou, qual é o real motivo, por que nós fazemos o que fazemos, porque Jesus ressuscitou, e essa é a mensagem mais poderosa e mais importante de todas. Então nessa Páscoa, não deixa o coelhinho roubar o lugar do cordeiro, né? Celebra a vida de Jesus. Coloque aí nos comentários se você sabia disso, já tinha percebido que a Páscoa tinha tudo a ver com libertação do Egito, mas também com a morte de Jesus. E, enfim, deixe nos comentários, quero saber. Boa Páscoa pra você, aproveita, maneira no doce, hein? Cuidado aí, não viaja não. Deus abençoe, valeu, é nóis!